Pessoal, a gente vai continuar a leitura do Tratado dos Princípios do Conhecimento Humano do filósofo irlandês George Berkeley. Parágrafo 18. Mas, supondo possível existirem, fora do espírito, substâncias sólidas, figuradas, móveis, correspondentes às nossas ideias de corpos, como nos é possível sabê-lo? Ou o sabemos pelos sentidos ou pela razão? Pelos sentidos, só conhecemos as nossas sensações, ideias ou as coisas imediatamente percebidas pelos sentidos. Deem-lhes o nome que quiserem, mas não nos informam de coisas existentes fora do espírito ou impercebidas, semelhantes às percebidas. Nisto até os materialistas concordam. Resta, pois, se temos algum conhecimento de coisas exteriores, que tem de ser pela razão, inferindo a existência do imediatamente percebido pelos sentidos. Mas como pode a razão induzir-nos a crer na existência dos corpos fora do espírito, daquilo que percebemos, se até os defensores da matéria não pretendem haja conexão necessária entre eles e as nossas ideias? Todos afirmam, e o que respeita a sonhos, frenesis e coisas análogas põe o caso fora de discussão, que é possível sermos afetados por todas as ideias atuais, embora não houvesse corpos exteriores semelhantes a elas. É, pois, evidente a desnecessidade de corpos exteriores à produção das nossas ideias, desde que nos concedem que elas são produzidas às vezes e podem talvez sê-lo sempre na mesma ordem presente sem o seu auxílio. Esse parágrafo aqui, pessoal, faz parte da essência desse livro, tá? Esse argumento que ele está apresentando aqui já é um ataque direto contra a ideia da substância material. O Berkeley está tentando refutar essa ideia, mostrando que nós temos afetações, que ele chama de ideias, né? Que são formas, cores, sabores, sensações táteis. Isso tudo pode ser explicado sem recorrermos à ideia de algo exterior às mentes. Por quê? Quando nós sonhamos, nós temos sensações inúmeras, né? Nós vivemos uma realidade muito similar a essa que nós estamos tendo agora. E eu adianto que lá na frente o Berkeley vai apresentar um método para diferenciar o sonho da realidade. Mas o que eles têm em comum é o fato de que ambos causam o quê? Sensações. Ambos são sequências de ideias. Tanto o sonho como a realidade empírica são compostos disso, de afetações no nosso espírito. Tá? Então, os sentidos não nos apontam nada que seja material. O próprio René Descartes, que Berkeley ataca aqui, dizia que a matéria é captada por uma inspeção intelectual. Os sentidos só vão nos dar percepções. E percepções são elementos que dependem de um sujeito. Elas só existem enquanto percebidas. A percepção não existe por si mesma. E, portanto, a percepção não prova a existência da substância material, que seria aquilo que está fora de todo e qualquer sujeito. E a razão, que é uma outra ferramenta que nós temos, né, para inferir as coisas, ou seja, para chegar a deduções, ela também não prova que haja a tal da substância material, porque a pessoa que está alucinando, ela tem exatamente as mesmas percepções de uma pessoa que está em vigília. E apesar do Berkeley não citar aqui, a hipnose talvez seja o exemplo mais claro disso. Determinadas pessoas com um alto grau de sensibilidade, quando hipnotizadas, conseguem vivenciar, né, coisas que para ela são reais. Ou seja, ela vai ver coisas que só ela vê, ela vai sentir cheiros, né? Ela vai experimentar coisas que são tão reais quanto essas que nós estamos experimentando agora aqui nesse nosso encontro. E quantas vezes você mesmo sonhou e você acreditou que você estava acordado, porque aquela experiência era extremamente vívida para você. Você achou que você iria morrer, né? Você chorou no sonho e você sentiu como se você estivesse acordado. Então, para o Berkeley,
Esse é um argumento contra a existência da matéria. Alguém quer comentar? Eu queria saber se no sonho, assim, podem existir mentes também. Que nem eu estou agora na realidade. Bem, o Berkeley nunca tratou desse assunto, tá? Mas eu adianto para você que o Berkeley diz, aliás, não é nem um adiantamento, né? Isso aqui é uma reiteração daquilo que nós lemos, quando ele falava que a mente é algo ativo, substancial, cujo ser consiste em perceber. Portanto, não tem como haver uma mente no seu sonho. O seu sonho só é composto por ideias, ou seja, percepções. Nunca haverá uma mente ali dentro. Aí vem a pergunta, né? Eu acho que é por isso que você lançou essa questão. Mas no sonho eu também converso, eu interajo com as pessoas. Então, como que eu sei que as pessoas do sonho são apenas ideias e não mentes individuais? Eu imagino que você tenha essa dúvida. O Berkeley não abordou esse tema no livro dele, tá? E para não estender muito, eu vou encerrar por aqui, porque eu estou apenas expondo o Berkeley, tá? Porque aí eu teria que construir um pensamento paralelo e eu não vou me dedicar a isso, porque aqui o objetivo é entender o irlandês. Alguém quer comentar mais alguma coisa? A tela minha tá preta, não conseguiu carregar ainda não. Será que está carregado para todos? Eu não sei. Aqui tá carregado normal. Tá aparecendo, né, o arquivo em PDF. Beleza. Sim. Então, Parágrafo 18. tranquilo. Talvez seja o caso de você entrar, você sair e entrar de novo, Davi. Vamos lá. Parágrafo 19. Mas, embora assim seja, pode talvez pensar-se mais fácil conceber e explicar o modo de produção das sensações, supondo a semelhança de corpos externos, em vez de outro processo. Assim, pode ser provável haver corpos que excitem as suas ideias no nosso espírito. Mas nem isso, porque, ainda concedendo aos materialistas os seus corpos externos, eles mesmos reconhecem nada adiantar quanto à produção das ideias, por não poderem compreender a ação de um corpo sobre um espírito, ou como é possível ele imprimir no espírito uma ideia. De onde é evidente que nenhuma razão há de supor matéria ou substâncias corpóreas na produção de ideias e sensações nossas, dada a concordância em que ela continua inexplicável, com ou sem essa hipótese. Portanto, se fosse possível existirem corpos fora do espírito, afirmá-lo seria uma opinião bastante precária. Corresponderia a supor, sem razão alguma, que Deus criara inúmeros seres que não serviam absolutamente para nada. O Bertrand Russell, do qual eu costumo dizer que, como filósofo, era um bom matemático, né? O eminente inglês fez uma crítica ao Berkeley. Aliás, ele foi um dos poucos que tentaram refutar Berkeley com seriedade, porque a maioria ignora ou desdenha, né? Mas ele realmente, aparentemente, leu Berkeley, né? E ele diz que ele realmente é um bom filósofo, que apresentou bons argumentos, só que para tentar refutá-lo, ele usa exatamente esse argumento aqui, né? E aí eu não sei se ele se esqueceu daquilo que ele leu, porque ele diz que pelos princípios de simplificação nós devemos acreditar no mundo externo, ou seja, nesses objetos materiais que nos afetam, porque é mais fácil você entender a realidade dessa forma do que você afirmar que existe uma mente suprema que esteja nos afetando. Mas o Berkeley aqui, ele diz exatamente que você afirmar esses objetos externos é algo que só complica a situação. Isso não passa nem na navalha de Ockham, né? Do qual Bertrand Russell com certeza era adepto enquanto cético, enquanto ateísta, né? Porque você afirmar que existem esses objetos não explica nada. De que modo uma coisa material vai agir sobre algo imaterial, que é a mente? Né? Aí eles teriam que dizer que a própria mente é material, o que é outro absurdo que Berkeley já tratou de refutar, quando ele mostrou que, no caso, isso que nós chamamos de matéria se reduz a ideias, a percepções, não há nada que exista fora de alguma mente, a não ser que seja a própria mente, né? A mente enquanto agente, enquanto produtora de ideias.
Então não tem como a mente ser material, né? E portanto não tem como a mente ser afetada por algo substancialmente diverso, que seria a matéria, né? Então você estaria dizendo que, no caso, quem acredita em Deus, né, estaria dizendo que Deus criou um mundo imenso de coisas que não servem para nada, porque as nossas sensações, as nossas percepções podem ser explicadas sem essa tal de substância oculta por trás das percepções. Alguém quer comentar? É interessante esse argumento, assim, é como se algo que fosse imperceptível causasse algo perceptível e que não percebe. Não existe uma relação, por exemplo, se a gente fosse analisar na causa eficiente, porque tem o percipiente e a percepção, no caso, aí não faria parte dessa relação, não é mesmo? Perfeito. Vamos continuar. Parágrafo 20. Em suma, se houvesse corpos externos, nunca poderíamos sabê-lo. E se não houvesse, devemos ter as mesmas razões de pensar que haveria o que temos agora, supondo possibilidade incontestável, uma inteligência sem o auxílio de corpos externos, afetada pela mesma série de sensações e ideias na mesma ordem e com a mesma intensidade das nossas. Pergunto se essa inteligência não teria razão de crer na existência de substâncias corpóreas, representadas pelas suas ideias impressas no seu espírito, assim como nós temos para poder acreditar o mesmo. Não há dúvida, consideração que bastaria a qualquer pessoa razoável para suspeitar da força dos seus mesmos argumentos a favor da existência de corpos fora do espírito. Dizem que aquele bilionário norte-americano, o Elon Musk, lembrei, dizem que ele acredita que nós vivemos em uma realidade simulada, né, em uma espécie de Matrix. Não sei se isso é verdade, né? Mas isso sendo verdade ou não, o fato é que nós podemos explicar essa nossa realidade empírica sem falar realmente dessas substâncias corpóreas, né? E eu não vejo razão para me estender mais sobre isso aqui, porque eu acho que o Burke já foi muito claro. Mas alguém quer acrescentar? É só um detalhe, aí é o parágrafo 20, aí o próximo eu tô vendo que é o 22. Teve alguma omissão ou é só erro de digitação? Boa pergunta, agora que eu estou reparando isso, hein? Mas deixa eu pegar a outra tradução, só um momento. Não é nem a outra Você tradução. traduziu do inglês. Não é a tradução, não, é outro arquivo. É a mesma tradução. Olha que interessante, Artman. 20, 21, 22. Realmente está faltando um, né? Então a gente vai ler o 21 agora, ó. Depois disto, se fosse necessário juntar alguma prova contra a existência da matéria, eu poderia exemplificar com muitos erros e dificuldades, não falando de impiedade, resultantes da doutrina, inúmeras controvérsias e discussões em filosofia, e não poucas de grande importância. Não entrarei aqui em pormenores, tanto por serem inúteis argumentos a posteriori para confirmar o que, se não erro, ficou provado a priori, como por ter ocasião mais adiante de falar um pouco a esse respeito. Ficou meio inútil esse parágrafo, na minha opinião. Acho que a gente nem perdeu tanto naquele arquivo lá. Mas alguém que quer comentar? Inclusive, a respeito da existência dessa substância material, em minha vida eu achei que fosse mais simples você colocar a existência da substância material do que a existência da mente suprema, mas eu vi que agora causa complicações, não é mesmo? Porque na verdade o Berkeley nem chegou na ideia da mente suprema. Eu que estou adiantando, né? Mas o fato
é que quando a gente debate com alguém, a gente tem que mostrar para a pessoa que a ideia de matéria é absurda e contraditória. E eu faço isso. Tem um rapaz que começou a debater em outro servidor e a gente ficou durante várias semanas, até que ele começou a teimar comigo que teria que haver uma substância impensante por trás das percepções que estivesse causando essas qualidades em nós. Aí eu tentei mostrar para ele que não tem como acontecer isso, porque para uma coisa produzir outra, ela tem que ter essa outra coisa em si mesma, ainda que de modo potencial. Ou seja, o efeito tem que provir da causa, por necessidade lógica. Senão, como que a causa vai produzir o efeito, né? Se a causa não tem em si mesma as qualidades necessárias para dar origem a esse efeito. O efeito tem que ser explicado a partir da causa, como provindo dela. O ser do efeito tem que estar embutido na causa. Então, a percepção não pode se assemelhar, não pode provir de algo que seja objetivo, porque a percepção é essencialmente subjetiva. Essa coisa que afeta a nossa mente, para que a gente tenha essas percepções visuais, táteis, etc., ela mesma tem que ter uma semelhança ontológica conosco. Então, não tem como ser uma substância material, entendeu? Aí a pessoa fica naquele estado de, como o David Hume falou, ela fica pasma, né? Mas pera lá, então como que é? Quer dizer que a percepção surge sem causa? Ela surge sozinha? Ou ela surge de outra percepção? Não. A percepção não tem como causar a percepção, ela tem que vir de um agente ativo, né? E aí ele não quis continuar o debate, porque ele falou que isso era loucura, mas ele nem quis me ouvir mais, né? Ele não quis saber qual é a verdadeira causa, a causa das percepções, porque ele já colocou na cabeça dele que é a matéria e ponto final, porque se não for a matéria não tem alternativa. Aí a gente cairia no completo ceticismo, o que é inadmissível, porque a mente precisa, a mente não pode viver no ceticismo, né? O ceticismo é apenas uma hipótese metodológica para que a gente derrube as ideias que são duvidosas em favor das ideias evidentes. Vamos continuar? Parágrafo 22. Receio ter dado razão de me acusarem de desnecessariamente prolixo ao tratar deste assunto. Que nada, Berkeley. Você não saberia o que viria depois de você, cara. Você não é nada prolixo. Em verdade, para que serve dilatar o que pode demonstrar-se em uma ou duas linhas a quem for capaz de breve reflexão? Basta examinar o pensamento próprio e tentar conceber a possibilidade de um som, figura, movimento ou cor existirem fora do espírito ou impercebidos. Esta simples tentativa pode talvez revelar que se defende uma contradição radical, de modo que me basta pôr assim a questão em conjunto. Se podeis conceber possível para uma substância móvel extensa, ou em geral para qualquer ideia ou coisa semelhante a uma ideia, existir fora do espírito percipiente, dar-vos-ei plena razão, e afirmarei a existência de todos esses corpos exteriores que pretenderdes, ainda que só possais dar-me como razão acreditar na sua existência ou indicar algum uso para o que se supõe existir, isto é, a simples possibilidade da verdade da vossa opinião passará por argumento demonstrativo. Olha a concessão que ele está fazendo aqui. Vocês não precisam nem provar que a matéria existe. Basta provar que ela pode existir. Basta provar que as coisas que nós percebemos não são percepções, ou que uma percepção pode existir fora de algum sujeito. Basta você provar isso, alguma possibilidade, e aí você ganha a causa. Alguém quer comentar? Vamos continuar. Mas, dir-me-eis, nada mais fácil do que imaginar, por exemplo, árvores em um parque ou livros em uma estante e ninguém para percebê-los. Respondo que, na verdade, não é difícil. Mas que é isso se não formardes no espírito certas ideias, a que dais nome de livros e árvores, omitindo ao mesmo tempo formar ideia daquilo que o percebe? Mas não pensais vós mesmos neles durante esse tempo? Isto, portanto, nada importa ao caso, só mostra que podeis formar ideias no vosso espírito, mas não que os objetos do vosso pensamento existam fora do espírito. Para contestá-lo é necessário que os concebais existentes e não pensados,
o que evidentemente repugna. Ao esforçarmos-nos no máximo para conceber a existência de corpos externos, contemplamos sempre e somente as nossas próprias ideias. Mas como o espírito não se conhece a si mesmo, ilude-se crendo conceber corpos existentes e não pensados ou fora do espírito, embora ao mesmo tempo sejam por ele apreendidos ou existam nele. Uma breve atenção mostra a verdade evidente do que fica dito e desnecessita a insistência em demonstrar a inexistência da substância material. Alguém quer fazer comentário? Essa substância material seria composta por espaço, quer dizer, extensão e tempo, duração, e seria divisível, no caso. A substância material, segundo René Descartes, se resume àquilo que é extenso. O ser da matéria consiste em ser mensurável, apenas e tão somente isso. As demais qualidades, elas dependem de um sujeito que seja afetado no contato com essa substância. Posso continuar? Vamos lá, parágrafo 24. É muito simples, depois disto, saber se podemos compreender o significado de existência absoluta de objetos sensíveis em si mesmos ou fora do espírito. Para mim, é evidente encerrarem estas palavras uma contradição direta ou não terem significado algum. Para disto convencer outros, não conheço melhor e mais pronto caminho do que pedir-lhes que examinem cuidadosamente os seus pensamentos. Assim aparecerá o vazio e a contradição, e basta para convencer. Neste ponto, insisto, existência absoluta de coisas não pensantes são palavras contraditórias ou sem sentido. É o que repito e inculco e maximamente recomendo ao atento pensar do leitor. Alguém quer comentar? Cara, eu só vou dizer que eu acho o Berkeley genial, cara. A definição dele. Eu me calo apenas. Qualquer coisa que eu falar só vai empalidecer isto que nós estamos tendo aqui. Continuando, todas as nossas ideias, sensações, noções ou coisas percebidas, sob qualquer designação, são visivelmente inativas, sem poder ou agência alguma. Uma ideia ou objeto do pensar não pode alterar outra. Para ver que assim é, basta uma simples observação das nossas ideias. Desde que elas no todo e em cada parte só existem no espírito, segue-se que nelas só há o que é percebido. Mas por mais que alguém examine as suas ideias, dos sentidos ou da reflexão, não encontrará nelas qualquer força ou atividade. Portanto, tal coisa não se contém nelas. Uma breve atenção nos mostrará que o ser de uma ideia implica a sua passividade e inércia, tal que é impossível a uma ideia fazer seja o que for, ou, estritamente, ser causa de alguma coisa. Nem pode ser semelhança ou modelo de um ser ativo, como evidentemente resulta o parágrafo 8. Vamos dar uma coladinha lá no parágrafo 8, né, já que a gente está aqui. Seria anterior. Voltar. É aquele argumento clássico, né? Uma ideia só pode se assemelhar a outra ideia. A cor ou a forma só pode se assemelhar a outra cor e forma, né? Aquilo que é palpável não pode se assemelhar ao que é impalpável, etc. e tal. Vamos lá. De onde não poderem extensão, figura e movimento ser causa de sensações nossas. Até porque essas coisas são sensações, né? Dizer, portanto, que elas são efeito de forças resultantes de configuração, número, movimento e forma dos corpúsculos é de certo falso. O nosso amigo aqui no servidor, né, que debate comigo sobre esse assunto, ele diz que as coisas percebidas
se reduzem a formas enquanto não estão sendo percebidas. Aí elas ficam só com a qualidade da forma e da impenetrabilidade, né? Mas o Berkeley aqui mostrou satisfatoriamente que a forma dos corpos não pode ser a causa das nossas percepções, porque a própria forma é uma ideia. A forma, enquanto forma, é algo ideal, que só existe em algum sujeito, né? A forma concreta individual é também uma ideia, só que é uma ideia percebida pela visão ou pelo tato. Quem diz isso é o Farias? Isso. É que ele não está presente. Ele generaliza esse erro também na questão de tempo, tá? Uhum. Então é como se fosse um erro que ele faz para todas essas coisas. Não seria a extensão e o tempo, basicamente. Eu mostrei para ele no nosso último encontro, lá no outro servidor, que ele fala que o tempo e o espaço são abstratos, né? E a lógica também é abstrata. E essas coisas seriam a causa de todas as coisas concretas. Mesmo ele dizendo que nós não conseguimos compreender isso, porque aquilo que é abstrato não tem condições de causar o concreto. E aí ele fala que essas coisas são causas que não causam. Eu não estou fazendo o argumento do espantalho, ele diz literalmente isso. Aí eu peguei o dicionário, tanto o dicionário comum como o de filosofia, e mostrei para ele que aquilo que é abstrato só pode existir em uma mente. O abstrato, segundo o dicionário, ele resulta de um processo intelectual em que nós separamos o objeto das suas qualidades. Então, quer dizer, se ele diz que a lógica é abstrata e a lógica nunca foi criada, ele teria que assumir que existe alguma mente que também nunca foi criada. Mas aí ele não aceita, porque a mente para ele tem que ser algo corpóreo, tem que ter tamanho, tem que estar em algum lugar, e ela mesma tem que ter início. Inclusive Deus, segundo ele. Ou seja, ele usa a palavra Deus no sentido diferente. Porque quando a gente fala de Deus na filosofia, é a mente suprema, a mente que nunca foi criada, a mente que é a causa de todas as coisas que tiveram princípio. Né? E a mente que ele define é sempre causada por outra coisa. Sempre. Vamos continuar. Parágrafo 26. Eu queria falar sobre isso mesmo. Ele, como é que se diga... ele também recorre aos argumentos que existe a fórmula 2 mais 2 igual a 4, a regra que diz que retas paralelas nunca se cruzam, e é todo esse negócio. Eu pensando assim no modo nominalista, tá, mas isso aí são apenas nomes que a gente usa por convenção, não é porque 2 mais 2 é igual a 4 que existe 2 mais 2 igual a 5 e outras coisas. Tá, mas aí já está fugindo aqui do assunto, Davi. Eu peço para você se ater ao tema. Parágrafo 26. Percebemos uma série contínua de ideias, algumas recentemente excitadas, outras mudadas ou desaparecidas. Há, pois, alguma causa destas ideias de que elas dependem, que as produz e transforma. Que esta causa não pode ser uma qualidade ou ideia, ou combinação de ideias, mostra o parágrafo anterior. Deve, portanto, ser uma substância, mas já vimos que não há substância corpórea ou material. Resta, portanto, que a causa das ideias seja uma substância ativa, incorpórea ou espírito. Rafael, você sabe me informar se esse livro ele foi inicialmente escrito em latim ou em inglês? É uma boa pergunta, eu não me recordo. Tá. Porque isso seria a explicação dele usar espírito aí, porque nessa época espírito no latim era sinônimo de mente. Era uma forma mais tradicional de se falar mente. Desde o início ele já definiu mente, espírito e alma como sinônimos. Né? Eu vejo aqui, a raiz do hegelianismo, né? Ele colocou com E maiúsculo, eu acredito que isso aqui já estava no original, né? Uhum. O Hegel falava muito, isso aqui para o Hegel é tudo, né? O espírito universal, a realidade é um espírito que está se movimentando em torno de si mesmo, na procura do seu descobrimento, né? Sem Berkeley, Hegel não existiria. Eu não sei se ele chegou a ler Berkeley, mas pelo menos assim, as ideias do Hegel dependem das ideias do Berkeley. Talvez o Hegel tenha chegado, coincidentemente,
a essas mesmas ideias de imaterialismo, né? Ou talvez não, talvez ele tenha realmente tido contato com algum comentador do Berkeley, ou ele leu mesmo o próprio livro do cara, porque o Hegel ele também falava que a matéria não era uma substância em si mesma. Eu vou verificar isso no final da leitura. Tá, sobre a língua em que o Berkeley escreveu, né? Tanto a língua quanto se o Hegel ele teve muito contato com as obras de Berkeley. Tá. Um espírito é um ser simples, indivíduo, ativo. Quando percebe ideias, chama-se entendimento, e quando produz, ou de outro modo opera com elas, chama-se vontade. Daqui não haver ideia de alma ou espírito, porque, sendo passivas e inertes, as ideias, conforme o parágrafo 25, não podem representar para nós, por meio de imagem ou semelhança, aquilo que age. Uma breve atenção mostra a impossibilidade de uma ideia semelhante a um princípio de movimento e mudança de ideias. Tal é a natureza do espírito, daquilo que atua, que não pode ser percebido de si mesmo, e apenas, ou melhor, deveria ser aqui, mas apenas pelos efeitos produzidos. Se alguém duvida desta verdade, reflita e tente fazer ideia de uma força ou ser ativo, e se tem ideia de duas forças principais, chamadas vontade e entendimento, distintas entre si, assim como de uma terceira ideia de substância ou ser em geral, com a noção relativa do seu suporte ou sujeito das referidas forças, que tem o nome de alma ou espírito. Isto é o que alguns defendem, mas, tanto quanto posso julgar, as palavras vontade, alma, espírito não significam ideias diferentes, nem, na verdade, ideia alguma, senão algo diferente das ideias, e que, sendo agente, não pode ser semelhante a ou representado por uma ideia qualquer. Embora deva dizer-se ao mesmo tempo que temos alguma noção de alma, espírito e das operações do espírito, como querer, amar, odiar, assim como sabemos ou compreendemos o sentido destas palavras. Alguém quer comentar? Estou tentando entender uma parte ali. Uma breve atenção mostra a impossibilidade de uma ideia semelhante a um princípio de movimento e mudança de ideias. Quero saber de qual axioma o Berkeley partiu para formar essa filosofia. Aí você tem que pegar o vídeo anterior, tá? O Artman, é o seguinte, cara. Ele tá falando aqui, ó, uma breve atenção mostra que não é possível nós termos uma ideia semelhante a um princípio de movimento, porque o princípio, né? O que seria um princípio de movimento, né? O que seria mudança de ideias? A gente tem uma ideia seguindo a outra. Agora, você fazer uma ideia de uma mudança de ideias, né? Você poderia supor assim, uma ideia agora e uma ideia depois. Agora, entendi. Uma ideia se transformando na outra, assim, literalmente, né? Não é nem que ela se transformou. Uma ideia. Quando ele fala de mudança de ideias, eu entendo que é transição. É uma vindo depois da outra. Ó, o que ele fala aqui, ó. As ideias não podem representar para nós, por meio de imagem ou semelhança, aquilo que age, né? Quando ele fala de princípio de movimento aqui, eu entendo que é a causa do movimento, entendeu? Então, assim, aquilo que produz o movimento não pode estar representado em alguma ideia, porque a coisa que produz ideia, ela mesma é substancial e ativa, enquanto a ideia é subjetiva e passiva, ela depende de algo que a produza, ou seja, de uma mente. Então a gente nunca vai ter a ideia da causa das ideias, a gente só vai inferir, ou seja, nós vamos chegar à conclusão de que existe essa causa pelo raciocínio, já que a ideia não pode existir por si mesma, ela não pode brotar do nada. Sei. Tá? Ele está fazendo a diferenciação entre a mente que causa as ideias e as ideias. Isso. Posso continuar?
Parágrafo 28. Posso excitar ideias no meu espírito e variar e mudar a cena à minha vontade. Basta querer e logo qualquer ideia surge na minha imaginação, e por igual capacidade se oblitera e dá lugar a outra. Este fazer e desfazer de ideias é precisamente o espírito ativo. Isto é certo e assente na experiência. Mas quando pensamos em agentes não pensantes ou em excitar ideias exclusivas de volição, estamos a divertir-nos com palavras. Ou seja, a gente está caindo no vazio, né? A gente está apenas falando coisas que não correspondem a nada, além de sons, né? Porque não se refere a nada que seja demonstrável e nada que realmente seja admissível do ponto de vista lógico. Alguém quer comentar? Ok. Parágrafo 29. Mas, seja qual for o meu poder sobre os meus pensamentos, as ideias percebidas pelos sentidos não dependem por igual da minha vontade. Quando abro os olhos de dia, não posso escolher se verei ou não, nem determinar os objetos particulares que se me apresentam à vista, como para o ouvido e para os outros sentidos, as ideias neles impressas não são criaturas da minha vontade. Há, portanto, alguma outra vontade ou espírito que os produz. Ou seja, solipsismo, né? Eu não estou sozinho. Tem alguém me afetando. Posso continuar? Ou alguém quer falar alguma coisa? Falando em solipsismo, o cara lá, que é o Davi, ele disse que discorda assim do Berkeley, que ele é idealista subjetivista nesse aspecto. Descartes já havia refutado o solipsismo. Berkeley veio e novamente apresentou um outro argumento contrário. E outros filósofos depois, inclusive filósofos vivos, também já fizeram isso. O solipsismo não tem a mínima credibilidade. Vamos lá, parágrafo 30. As ideias dos sentidos são mais fortes, vivas e distintas do que as da imaginação. Têm estabilidade, ordem e coerência e não são produzidas por acaso, como frequentemente as que são efeito da vontade humana, senão que formam cadeias ou séries de admirável conexão. Prova suficiente da sabedoria e benevolência do autor. Ora, as regras ou métodos estabelecidos, segundo os quais o espírito excita em nós as ideias dos sentidos, são as chamadas leis da natureza. Conhecemos por experiência que tais ou tais ideias são acompanhadas de tais ou tais outras no curso ordinário das coisas. Posso prosseguir? Isto dá-nos uma espécie de antevisão que nos permite regular a nossa ação para a utilidade da vida. De contrário, estaríamos sempre perplexos, não saberíamos como proceder para conseguir o menor prazer ou evitar a menor dor dos sentidos, que o alimento nutre, o sono restaura e o fogo aquece, que semear no tempo próprio é o caminho para fazer a colheita, e em geral, que certos meios são adequados para chegar a certos fins. Sabemo-lo não por alguma conexão entre ideias, mas por observações de leis regulares da natureza, sem o que tudo seria confusão, e o adulto não saberia conduzir-se melhor nos negócios do que um recém-nascido. Isso aqui é David Hume já. O Hume leu isso aqui, né? Isso aí é a defesa de Berkeley da lógica indutiva. É engraçado ler isso porque ele faz um argumento a priori há 5 parágrafos atrás e agora ele está falando que o empiricismo é necessário. E Hume adora isso, eu imagino. Né? Todo racionalista, na prática, ele adota esses princípios aqui, né? Eu estava andando na rua agora antes de começar essa gravação. Eu olhei para ver se viria um carro, porque a experiência me induz a acreditar que se eu tiver a percepção chamada de acidente com carro,
eu terei percepções extremamente desagradáveis, né? Então, pela lógica indutiva, eu tenho esse cuidado sempre, né? E o Berkeley demonstrou que isto ocorre não porque seja necessário. Nada garante que se eu receber essa percepção tátil e visual chamada de atropelamento, eu receberei as percepções posteriores, que eu chamo de machucado ou mesmo morte, né? É possível, logicamente, que o carro trombe em mim e ele se desvaneça, ou então que ele fique mole, ele passe pelo meu corpo, né? Eu consigo conceber essas hipóteses e eu não tenho como refutá-las. Mas, enfim, a mente suprema, ela age de modo regular, né? E a gente vai ter que seguir essa regularidade. A gente não pode esperar algo diferente daquilo que normalmente ocorre, sem algum motivo muito forte para isso. Parágrafo 32. Oi, diga. Tem um argumento, depois eu vou ler, feito por Chris Langan, que ele tenta chegar a priori à necessidade lógica dessa estabilidade da realidade física, sabe? O fato das leis não mudarem. Depois eu vou aprofundar nisso. Ok. Este trabalho insistente e uniforme, que tão claro mostra a bondade e sabedoria do Espírito soberano, cuja vontade constitui as leis da natureza, está tão longe de conduzir para ele os nossos pensamentos, que antes os leva a perseguir causas segundas. Olha aqui o vício dos materialistas, né? Quando vemos certas ideias dos sentidos constantemente seguidas por outras, sem o termos feito nós, atribuímos poder e atividade às ideias, e julgamos ser uma coisa causa de outra, embora nada seja mais absurdo e ininteligível. Assim, por exemplo, tendo visto certa figura luminosa e redonda, e ao mesmo tempo recebido a ideia ou sensação chamada calor, concluímos que o Sol é a causa do calor. Do mesmo modo, ao perceber um movimento e colisão de corpos acompanhada de som, tendemos a crer seja este o efeito daqueles. É muito triste a gente ver o pessoal da ciência, eles não sabem quase nada ou nada de filosofia, né? O Pirula, que é um youtuber para mim inestimável, né? Ele tem uma importância imensa na minha vida. Ele não sabe nada de filosofia. Um dia eu cheguei lá, fiz um comentário: ô Pirula, você acha possível que nós podemos perceber algo que não seja percepção? O cérebro é perceptível? Se o cérebro é perceptível, significa que ele mesmo é percepção? Aí o Pirula falou assim: nossa, credo, isso aí é Descartes? Eu falei: pelo contrário, isso aqui é uma filosofia contrária à do Descartes. Aí ele não me respondeu, né? E ele mesmo já confessou que ele não sabe nada de filosofia, né? Tanto é que quando ele refutou o charlatão da Virgínia, o Ayatollah de caralho, ele se baseou apenas na biologia, né? O Pirula pegou um vídeo em que o Ayatollah falou de biologia e mostrou que ele estava totalmente errado em cada vírgula, né? Aí o charlatão falou: esse sujeito chamado Pirula, você acha que eu vou perder tempo com alguém que tem esse nome ridículo? Por que ele não pega a minha tese de Aristóteles para refutar? Quer dizer, ele queria que o Pirula fizesse o mesmo erro que ele cometeu, que ele falasse de uma área que ele não conhece, né? Enfim, eu estou falando isso porque o Pirula, como cientificista, materialista, acredita que a mente é produto do cérebro, né? Tem um neurocientista muito famoso aí no YouTube, que faz muito podcasts, não me lembro agora o nome dele, mas ele é estourado. Aí ele falou: pessoal, está provado pela ciência que a mente é produto do cérebro, é a mesmíssima coisa. Tem muitas evidências disso, né? Mas isso é algo que contradiz a análise lógica das coisas. É a mesma coisa que o cientista chegar e falar: pessoal, o eu não existe, sabe? Não existe nenhuma verdade. Não tem como a ciência provar isso. A ciência ela só prova aquilo que deve ocorrer em determinadas condições, ou seja, as percepções que eu terei nesta ou naquela situação. Se eu cortar a sua cabeça, você vai deixar de perceber. Pelo menos é isso o que você vai deixar de demonstrar para mim, né?
se a sua cabeça for cortada, você não vai mais conseguir interagir comigo, né? Isso sim. Agora, você falar que a mente é o produto do cérebro é absurdo, por tudo isso que nós temos visto até aqui, né? Uma coisa... diga. Essa parte é realmente um pouco mais complicada. Eu fico pensando aqui, fico um pouco pensativo, sabe? Como seria a relação? Como é que você explicaria para uma pessoa? Por exemplo, eu entendo que eles estão enfiando os pés pelas mãos quando eles dizem que existe algo fora da mente, ou seja, existe algo que interage com a mente e ao mesmo tempo não é mental. Até aí tudo bem. Mas como é que seria o argumento direto, assim, mais retórico, dizendo a proposta de Berkeley, que é uma proposta idealista, e contrário à ideia de que o cérebro está acima da mente? Nós já temos visto isso, tanto no encontro anterior como neste encontro aqui. E eu mesmo resumi o argumento, cara. O cérebro é algo perceptível, ele é algo que pode ser visto e tocado. Aquilo que é perceptível, por definição, é percepção. Se você retira as percepções do cérebro, sobra o quê? Apenas o conceito do cérebro, ou seja, a ideia, né? O cérebro enquanto descrição apenas, pura. Então, isso que você chama de cérebro nada é além de um conjunto de elementos que só subsistem em algum sujeito que percebe. Se você retira o sujeito, o cérebro deixa de existir. Então, o cérebro mesmo, ele não pode ser a causa da mente, porque ele é percepção. E a percepção não tem poder causal para nada. A percepção é causada por algo. O que ocorre é um paralelismo entre mente e cérebro. Né? Tem uma neurocientista chamada Susana Herculano Ozel. Ela tinha uma coluna na Folha da Região e eu debati por e-mail com ela em 2007, 2008. Né? Ela fez um artigo defendendo que a mente é produto do cérebro. Ela falou: se eu pego um anestésico e pingo no cérebro, a pessoa entra em coma. E eu tentei mostrar para ela que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Só que ela falou assim, ó, as minhas crenças são testáveis, né? Eu só acredito naquilo que é demonstrável por testes controlados. Ou seja, ela é cientificista. Só que o cientificismo mesmo, ele depende de princípios filosóficos, metafísicos. Ele é absurdo, não tem como você dizer que apenas aquilo que é demonstrável cientificamente pode ser aceito. Porque a própria ciência não é demonstrável cientificamente. Ela é uma construção filosófica de René Descartes. Mas isso é assunto para outro dia. Eu posso continuar? Então eu não sei assim o que é que faz então com esse pessoal assim que tem essas ideias, porque eles não suportam assim, já julgam ser absurdo algo que eles não sabem. É o que o Pascal chamaria de preconceito. Vamos lá, parágrafo 33. As ideias impressas pelo autor da natureza chamam-se objetos reais, e as excitadas na imaginação, por menos regulares, vivas e constantes, designam-se mais propriamente por ideias ou imagens de coisas que copiam ou representam. Mas as nossas sensações, embora nunca fossem vivas e claras, são, no entanto, ideias. Isto é, existem no espírito ou são por ele percebidas como as que ele mesmo forma. As ideias dos sentidos, com crase, né, no as, atribui-se realidade maior, por mais fortes, ordenadas e coerentes do que as criadas pelo espírito. Isso não prova existam fora dele. São também menos dependentes do espírito ou substância pensante que as percebe, porque as provoca a vontade de um espírito mais poderoso. Mas são ideias, e nenhuma ideia forte ou fraca pode existir senão no espírito que a percebe. Aqui está para Berkeley a grande diferença entre imaginação e realidade, sonho e vigília. Alguém tem algum comentário? Assim, essa questão assim
que tu disse sobre o debate da neurologista, se existem assim os neurologistas que não são que nem ela, se existe alguma parte deles, que eles eu acho que são bem menos, né? Desconheço, tá? Aliás, espera lá, eu já vi uma neurocientista que era cristã, né? Então, ela com certeza acreditava, aliás, qual que era a linha dela? Porque depende, se ela, não, porque tem cristãos que acreditam que o homem nada mais é que a alma, ou melhor, ele é um corpo animado pela energia que Deus colocou, que é o espírito, né? Então a alma, ela seria a própria pessoa na sua fisicalidade, porém é uma fisicalidade pensante. Então eu não sei se ela discordaria da visão dos materialistas sobre esse tópico, tá? Eu vou colocar em parênteses, porque eu nunca vi nenhum neurocientista que nega que a mente é produto do cérebro, né? Porque como existe uma dependência prática entre essas coisas, causada pela mente suprema, né? Nós somos induzidos a achar que assim como as cordas vocais produzem a voz, os pensamentos também são produzidos pelo cérebro, né? Mas na verdade não são nem as cordas vocais que produzem a voz. A voz é uma percepção auditiva. As cordas visuais são percepções visuais. Não tem como uma percepção provocar outra. O que existe é uma sucessão de percepções. As cordas vocais agem e ao mesmo tempo alguém ouve a minha voz, né? Mas não é que a voz é produzida pelas cordas vocais. E a mente também, né? A mente ela trabalha junto com o cérebro. O cérebro é um sinal que nós temos daquilo que está ocorrendo na mente da pessoa. Quando o cientista vê o cérebro, ele sabe mais ou menos aquilo que a mente está fazendo também. Tá? Prosseguindo. Antes de prosseguir, importa responder a objeções prováveis contra os princípios até aqui apresentados. Se parecer prolixo aos de apreensão rápida, espero me perdoem, pois nem todos compreendem igualmente estas coisas e eu desejo que todos me compreendam. Nossa, o Berkeley, ele era assim, aquele cara de bom coração, né? Pena que os outros filósofos não seguiram isso aqui, porque eles fizeram exatamente o contrário. Eles falaram, olha, se você acha que eu sou prolixo, o problema é seu, esquece esse livro porque eu vou ser o mais redundante e irritante possível. Vamos lá. Primeiro, objetar-se-á que por estes princípios todo o real e substancial do mundo desaparece, ficando em seu lugar um esquema quimérico de ideias. Tudo que existe, existe só no espírito, quer dizer, é puramente nocional. Que são, pois, sol, lua, estrelas? Que pensar de casas, rios, montanhas, árvores, pedras? E do nosso próprio corpo? É tudo quimera e fantasia? A tudo do que de igual modo pode objetar-se, respondo que, pelos princípios expostos, não nos privamos de coisa alguma na natureza. Quando vemos, sentimos, ouvimos, ou de qualquer modo concebemos ou entendemos, fica tão seguro e real como sempre. Há uma rerum natura e a distinção entre realidade e quimeras mantém a sua força total. Rerum natura é coisa natural, tá? Isto é evidente pelos parágrafos 29, 30 e 33, onde mostrei o que deve entender-se por objeto real em oposição a quimeras ou ideias da nossa própria criação. Mas umas e outras existem no espírito, e nesse sentido são ideias. Alguém quer comentar? A respeito, no ano passado eu estava muito pensando, e inclusive foi neste ano, sobre como é que o cérebro ele poderia produzir a mente. Eu estava lá tentando pensar, no caso, nessas percepções produzindo pensamento. Acontece que eu caio no... Já ouviu falar do cérebro de Boltzmann? Não. É que se os nossos conhecimentos científicos eles são fruto de acaso, no caso no cérebro de átomos se chocando no interior do meu crânio, quem garante que eles são verdadeiros? Tá, mas nós já refutamos isso, né, Davi?
Nós já mostramos que a causa das percepções só pode ser uma mente, se não a sua, alguma mente mais forte que imprime essas ideias em você. Eu posso prosseguir? (35) Não argumento contra a existência de alguma coisa que apreendo pelos sentidos ou pela reflexão. O que os olhos veem e as mãos tocam existe. Existe realmente, não o nego. Só nego o que os filósofos chamam matéria ou substância corpórea. E fazendo, não há prejuízo para o resto da humanidade que, ouso dizer, nada perderá. O ateu precisa da cor de um nome vazio para a base da sua impiedade. E os filósofos acham talvez que perderam uma grande ocasião para fúteis discussões. Alguém quer comentar? Ele está comentando aí sobre o ateísmo materialista, não é? Sim. (36) Se alguém pensa que isto não concorda com a existência e realidade das coisas, nada compreendeu das premissas que apresentei nos termos mais claros que pude. Vejamos um resumo do já dito. Há substâncias espirituais, espíritos ou almas humanas que, em si mesmas, excitam ideias à vontade, mas são fantasias fracas e instáveis relativamente às dos sentidos, que, sendo impressas neles por certas regras ou leis da natureza, provocam efeitos da alma com maior força e amplitude do que os espíritos humanos. Disse que essas têm mais realidade do que as outras, entendendo-se que afetam mais, são mais ordenadas e distintas e não são ficções do espírito percipiente. Neste sentido, o sol que vejo de dia é o sol real, e o que imagino de noite é a ideia do primeiro. No sentido de realidade aqui dado, é evidente que cada vegetal, estrela, mineral e, em geral, cada parte do sistema é um ser real, tanto pelos nossos princípios como por outros quaisquer. Se outros entendem diferentemente o termo realidade, convido-os a examinar bem o seu próprio pensamento. É tão triste, né, que o Berkeley foi tão claro, tão didático, mastigou tudo, pegou na mão do leitor, foi andando passinho por passinho, aí depois ele repete em outras palavras, ele resume, né? Quase ninguém lê isso aqui, todo mundo cria espantalho, e o Kant veio e bagunçou justamente esse ponto aqui, ó, né? Que, ó, no sentido de realidade, né? Essas coisas que nós percebemos são reais, tanto pelos nossos princípios como por outros quaisquer, vírgula, menos por Kant que veio depois, é porque o Kant falava que não. Essas coisas que nós percebemos não são reais, são apenas fenômenos. A realidade é inatingível, indefinível, inconceituável, né? A gente sabe como que ela não é, né? Agora, como ela é mesmo, a gente não sabe, né? Porque a gente só sabe isso que nós percebemos aqui. Agora, o que são as coisas de verdade, aí a gente não tem como saber, porque a gente teria que estar fora dessa relação de percepção, né? E o Kant fala que não é possível a gente sair dessa relação de percepção, e essa relação de percepção sempre é subjetiva. Então, como o sujeito nunca vai conseguir atingir a objetividade, por consequência, ele nunca vai conseguir conhecer as coisas tais como elas são. E isso foi, assim, foi uma verdadeira tragédia na história do pensamento, porque ele criou uma complicação desnecessária. Eu entendo que o Berkeley ele foi irrefutável no pensamento dele, quando ele diz que aquilo que nós percebemos é real enquanto percepção. A causa da percepção é demonstrável pelo raciocínio lógico. E ele mostrou realmente o que está nos afetando com as percepções. Alguém quer fazer algum comentário? Eu acho que o mais importante desse parágrafo é o finalzinho ali. Se outros entendem diferentemente o termo realidade, essa aí é a pegada, porque o pessoal vai falar, não, mas
o sonho, a primeira coisa que corre, né? O sonho, ou então uma miragem, alguma coisa assim, uma distorção da visão. Mas aí para pensar, tá, e qual que é a definição de realidade, então? Tem que ser relativo à mente. Então, Aham. até o sonho tem que existir de alguma forma ou de outra. Porque você Uhum. sonha com alguma coisa e quando você sonha com alguma coisa, você deixa de sonhar com outra. E a outra nunca existiu. Ela só como potencial, nunca se realizou. Aham. Mas enfim. Parágrafo 37. Pode insistir-se em que rejeitamos as substâncias corpóreas. Respondo que, tomada a palavra substância no sentido vulgar, combinação de qualidades sensíveis como extensão, solidez, peso e outras, não podem acusar-me de negá-la, mas, tomada no sentido filosófico, suporte de acidentes ou qualidades fora do espírito, então concordo que a rejeitei. Se pode falar-se em rejeitar o que nunca teve existência nem na imaginação, né? Porque você nunca vai conseguir imaginar a matéria, você só vai imaginar o que? Formas e cores, ou seja, coisas perceptíveis. E aquilo que é perceptível é percepção. Ou então você está falando de um conceito apenas, né? E a matéria não é conceito. Então, a matéria é apenas uma palavra, como ele falou, é um nome vazio. Alguém quer falar? Tá, então pensando naquele argumento de forma retórica, aquele argumento do cérebro contra o cérebro gerar a mente, então seria, assim, pelo que a gente viu de Berkeley, o mais lógico seria a mente gerar outra mente, digamos, a mente. Porque ele não chegou na parte de mente finita. Então a mente gera o cérebro de uma forma ou de outra, certo? Alguma mente gera o cérebro. Aham. Né? Vamos lá. Mas afinal, dir-se-á, parece bem singular dizer que comemos, bebemos ou vestimos ideias. Concordo. Não tendo a palavra ideia no uso vulgar o sentido de combinações de qualidades sensíveis, chamadas coisas, é certo que tal expressão na fala corrente seria estranha e ridícula, mas isso nada tem com a verdade da proposição, correspondente apenas a afirmar que comemos e vestimos coisas percebidas imediatamente pelos sentidos. A aspereza ou suavidade, a cor, o sabor, o calor, a figura e qualidades análogas que combinadas constituem as várias espécies de víveres e de vestuário, vimos que só existem no espírito percipiente. E isto é tudo o que se entende ao chamar-lhes ideias, palavra que, se fosse tão usada como coisas, não seria mais singular ou ridícula do que ela. Não discuto a propriedade, mas a verdade da expressão. Portanto, se concordardes comigo que comemos, bebemos e vestimos objetos dos sentidos, inexistentes senão percebidos, ou fora do espírito, concederei logo que é mais próprio e acorde com o costume chamar-lhes coisas em vez de ideias. Alguém quer comentar? Eu vou prosseguir então. Parágrafo 39. Se pergunta por que o termo ideia, em vez do costumado termo coisa, respondo que por duas razões. Primeiro, porque a palavra coisa, contraposta à ideia, faz supor, em geral, algo existente fora do espírito. Segundo, porque coisa é mais extensivo do que ideia, porque abrange tanto o espírito, ou melhor, tanto o espírito pensante como as ideias. Ora, existindo os objetos dos sentidos apenas no espírito, e sendo impensantes e inertes, prefiro designá-los pela palavra ideia, que implica essas propriedades. Alguém quer falar? Inclusive, você já viu vídeos de pessoas que argumentaram contra a existência da alma, os ateus da internet? Sim, sim, Militar? já vi já. Mas é isso que a gente está falando, né, Davi? Os argumentos que a gente mostrou aqui e que eu citei já são suficientes para tratar. Eu acho que esse assunto já ficou superado aqui, tá? Na nossa leitura. Posso Vou mostrar prosseguir? ele. Vamos lá. Pode haver quem replique
não aceitar os argumentos mais plausíveis contra a certeza dos seus sentidos. Pois seja, por mais alto que eleve a certeza dos sentidos, estarei de acordo. O que vejo, ouço, sinto, existe, isto é, percebo e não duvido mais disso do que do meu próprio ser. Mas não vejo que o testemunho dos sentidos seja prova de alguma coisa não percebida por eles. Não pretendemos fazer céticos ou duvidar dos sentidos. Pelo contrário, damos-lhes toda a força e importância imagináveis. Nem há princípios mais opostos ao ceticismo do que os expostos, como vamos claramente mostrar. Alguém quer comentar? Vamos lá. Então, Berkeley é um antisseticista roxo. Segundo, isso aqui que ele está fazendo são objeções, né? Ele levanta a objeção e ele responde. Então, segunda objeção. Pode objetar-se a grande diferença entre o fogo real, por exemplo, e a ideia do fogo. Entre sonhar ou imaginar que alguma coisa está a arder e estar de fato. Quem disse isso aqui foi John Locke, né? Para refutar o idealismo, ele falou assim: existe uma grande diferença entre sonhar que você está pegando fogo e você estar pegando fogo de fato, né? Aí Berkeley diz: se suspeitais ver apenas a ideia de fogo, pondo lá a mão, convencer-vos-eis com o testemunho. Isto e coisas semelhantes se alegam em oposição à nossa doutrina. Pelo que fica dito, a resposta é evidente. Só acrescentarei que, se o fogo real é diferente da ideia do fogo, também a dor por ele causada é diferente da ideia de dor, e ninguém pretenderá que a dor real é ou pode ser em algo não percipiente ou fora do espírito mais do que a sua ideia. Então, assim como a ideia sempre é subjetiva, e nem por isso nós vamos deixar de diferenciar a dor sentida da dor imaginada, nós também temos que diferenciar o fogo que arde em nós do fogo imaginado. E nem por isso nós vamos falar que esse fogo real que nos afeta sensivelmente é alguma coisa fora da mente, né? O fogo sempre está em alguma mente, seja o fogo imaginado, seja o fogo empírico. Alguém quer falar? Esse argumento do Berkeley, né, em resposta a essa objeção, é interessante porque ele usa esse conceito né, para explicar que, embora seja diferente a ideia do fogo, né, do fogo em si, isso não implicaria que uma coisa fosse ideia e outra coisa não fosse ideia, né? E aí ele pega essa qualidade secundária do fogo, que seria a dor, né, que ele causa, e ele pergunta: será que essas pessoas que dizem que o fogo em si não seja ideia, comprovadamente não seja uma ideia, né? E então essa pessoa quer dizer que a dor que o fogo causa esteja fora de uma mente, né? Teria como o conceito de dor que todos nós temos, teria como existir fora de uma mente, né? A dor é uma coisa que você sente, né? A dor real, não a dor imaginada no sonho. A dor é algo que alguém sente necessariamente. Então, a própria dor também não tem como estar na coisa. Se não tivesse nenhuma mente, não haveria dor, né? E essa dor, no caso, é real. Então, ele usa isso para provar, né, que não é impossível que também a coisa real, digamos assim, não a coisa imaginada, não passe de uma ideia, né? E um outro comentário também do que ficou para trás da comparação com os materialistas, né? O Berkeley, ele tem uma vantagem, né, sobre os materialistas, no sentido de que os materialistas, como o Rafael colocou muito bem, o cientificismo, né, ele pressupõe diversas coisas, e aí, com base nessas pressuposições, eles eu nem acho que eles provem nada, né, porque já foi comentado aí também, né, inclusive sobre a influência do filme, né, que as, entre aspas, provas da ciência,
são por via indutiva. Isso não é uma prova, né? Isso é apenas mais verossímil, né? Um grande número de casos resultou num padrão. Então, você conclui que aquele padrão vai se repetir sempre, mas não é uma prova, é uma indução. Então, a ciência tem essas duas desvantagens. Ela pressupõe que aquilo que nós vemos seja real, seja fidedigno, né? E ela também, com base nesse pressuposto, que já é um pressuposto, então não é uma prova, ela tira conclusões de indução, então não é uma prova, né? Ao passo que o Berkeley, se ele tinha razão nos argumentos dele, de fato as qualidades primárias também sejam, na verdade, secundárias, não haja qualidades primárias, ou não, se ele tinha razão nisso ou não, o importante é que, se ele tinha razão nisso, então o argumento dele provaria que o quê? Que não existe a hipótese material, né? Então, no máximo, ele se equivocou, né? Ou não. Mas uma coisa é certa, ele não está se baseando em nenhum pressuposto, né? Ele examinou tudo, né? Do início ao fim, e aí chegou à sua conclusão. O Farias, Aí diga. Eu gostaria de fazer só uma última pergunta. Se não for, se fosse demorar muito, vocês podem deixar para uma outra oportunidade. Que vocês comentaram que, para o materialismo, para alguns materialistas, a mente, o cérebro produziria a mente. Isso equivaleria a dizer que o cérebro é a mente ou não? E se não, como assim o cérebro produziria a mente? A mente, então, seria uma coisa não concreta? Seria uma coisa meramente fenomenológica, tipo o arco-íris, que a gente vê, mas não existe? Tipo a miragem? É isso que eles querem dizer? Ô, Farias, eu convido você a pegar o vídeo, tá? Desde o início dessa nossa leitura, porque, inclusive, você foi citado, né? E foi uma grande pena que você não estava presente aqui. Eu espero que você tenha pegado o vídeo do encontro anterior, onde nós tratamos dos assuntos que nós costumamos discutir, né? E hoje nós tratamos especificamente disso, porque o Berkeley falou sobre o fato de que as formas dos corpos não podem ser a causa das percepções, né? E que as coisas abstratas, elas mesmas só podem existir em um espírito. Então, eu acho que valeria a pena você ouvir isso. E com respeito à sua pergunta, cara, o neurocientista que eu falei, que é um paparicado lá no YouTube, que está sempre em todos os podcasts por aí, ele disse que a mente é o cérebro. Foi essa a frase que ele usou, tá? Então, realmente é isso. Eu entendo que não há explicação melhor do que a que eu falei sobre a nossa boca produzir o som e o cérebro produzir os pensamentos. Então, realmente, cérebro e mente são apenas palavras diferenciadas para designar o mesmo para os materialistas. Mas existe também o materialismo emergentista, que diz que a mente ela não é o cérebro, mas ela vem do cérebro. Ela é algo assim que, enfim, ela emerge mesmo. Eu não tenho como ser mais claro do que isso. Eu não li ainda nenhum autor dessa linha, mas eu já debati com pessoas que defendem isso, né? E eles falam que a mente é como se fosse uma qualidade nas coisas, e quando essa matéria se organiza em determinada condição, que nós chamamos de cérebro, né? Aí a mente ela encontra condição para aparecer em forma desenvolvida, como nós temos nos animais e particularmente no ser humano, que tem essa capacidade de abstração a ponto de fazer filosofia, né? Então é tudo um arranjo da própria matéria. A matéria ela vai se organizando nos neurônios, né? E eles vão interagindo entre si. E essa propriedade chamada de mente, ela consegue chegar nesse estado aqui em que ela consegue tomar ciência dela própria. Inclusive, eu estava falando com
como é que se diga? Já vou falar do Felício Molinari, perguntando se o fisicalismo na filosofia da mente é ilógico, porque é algo que, como algo físico, vai produzir algo metafísico. Ele disse que não era ilógico, que tem filosofias que defendem esse tipo de vista. Então, mas já vou falar desse filósofo. Cara, isso aí é filosofia contemporânea. Os caras defendem coisas ilógicas, coisas absurdas, entendeu? O Nietzsche foi o pai desse negócio aí. Na verdade, assim, quem lançou a semente, o meu ver, foi o Kant, sabe? Aí os outros pegaram alguns princípios vagos que ele jogou e começaram a defender esse tipo de parada aí. Mas, enfim, vamos continuar a nossa leitura aqui. 42. Pode alegar-se que vemos coisas fora de nós ou à distância e, portanto, não existem no espírito, sendo absurdo estarem coisas à distância de muitas milhas, tão próximas de nós como os nossos pensamentos. Em resposta, lembro que em sonho muitas vezes percebemos coisas a grande distância e por isso se reconhece que só tem existência no nosso espírito. Eu acho tão legal que ele faz um parágrafo assim, só é curtinho, né? É curto e grosso, é pílula, né? Mas isso aqui pode existir fora do espírito. Não, não pode não, ponto. Isso aqui pode existir fora do espírito. Não, não pode não, ponto, né? Às vezes ele vai se estendendo, às vezes é bem curtinho isso aqui, mas alguém quer comentar? Mas, para melhor esclarecimento do ponto, considere-se como é que a vista percebe a distância e coisas colocadas à distância, porque a nossa visão do espaço externo e dos corpos nele existentes, mais perto ou mais longe, parece implicar alguma oposição ao que ficou dito sobre a sua existência em parte alguma fora do espírito. Essa dificuldade deu origem ao meu ensaio sobre uma nova teoria da visão, publicado não há muito, onde se mostra que a distância ou exterioridade nem é percebida imediatamente pela vista, nem apreendida por meio de linhas e ângulos ou por qualquer coisa em necessária conexão com isso. É apenas sugerida ao pensamento por certas ideias visíveis e sensações ligadas à visão, que na sua natureza não tem relação ou semelhança nem com a distância nem com as coisas colocadas à distância, mas por uma conexão apreendida na experiência, significam-nas e sugerem-no-las do mesmo modo que as palavras de uma linguagem sugerem as ideias que significam. Tanto que um cego de nascença adquirida à vista não poderia a princípio pensar se as coisas que via estavam fora do seu espírito ou colocadas a alguma distância. Ver parágrafo 41. Vamos só dar uma coladinha ali. Parágrafo 41. Tá. É o que ele fala do fogo, né? Que o fogo real é diferente do fogo imaginado, mas nem por isso ele existe fora do espírito. Beleza. Então ele está falando aqui também da questão do espaço, né? Que o fato de existir o espaço não significa que haja algo fora do espírito, né? A nossa visão, né? Ela implica alguma oposição a o que parece, a esse imaterialismo do Berkeley, porque o espaço estaria fora do espírito. Aí ele diz que ele já tratou disso em um livro próprio, né, sobre visão, sobre a teoria da visão. O Berkeley, ele era cientista também, né? Aí ele fala aqui que a distância não é percebida imediatamente pela vista, né, mas ela é apreendida por meio de linhas e ângulos ou por qualquer coisa, ou melhor, ela não é apreendida por meio de linhas e ângulos ou por qualquer coisa em necessária conexão com essas percepções visuais, mas ela é captada como por ideias visíveis e sensações ligadas à visão, que na sua natureza não tem relação ou semelhança nem com a distância nem com as coisas colocadas à distância. Porque o que nós vemos são apenas os objetos, né? Nós nunca vemos a distância ou o espaço. Só que existe o quê? Uma conexão aprendida na experiência, né? Sugerida e significada
pelas percepções visuais. Então nós aprendemos o que é o espaço quando nós vemos uma coisa seguida da outra e aí nós temos uma noção, né? Então agora eu estou vendo uma mala, né? E a experiência me mostra que a distância até a mala é de 2 metros, né? Enquanto a distância entre eu e o notebook é de alguns centímetros. Significa que para eu ser afetado sensivelmente com a sensação que corresponde ao notebook, basta que eu estenda a mão. Agora, para eu sentir a mala enquanto percepção tátil, né, porque a mala enquanto percepção visual está em mim. Eu estou tendo a mala aqui agora. Agora, para que eu receba a mala enquanto percepção tátil, eu terei que andar até ela. Isso já vai durar um tempo maior do que estender a mão aqui para o notebook. Então, para o Berkeley, a existência do espaço não refuta o imaterialismo. Alguém quer comentar? Parágrafo 44. As ideias de vista e tato são espécies distintas e heterogêneas. As primeiras são marcas e prognósticos das segundas. Que os objetos da vista não existem fora do espírito, nem são imagens de coisas externas, já se mostrou nesse tratado, embora o contrário se suponha verdadeiro quanto aos objetos tangíveis. Não que fosse necessário supor o erro vulgar para esclarecer, ou melhor, estabelecer a noção ali contestada, mas por ser intuito meu exprimi-la e refutá-lo em um discurso sobre a visão. Eu entendo que teve um erro aqui de flexão de gênero aqui, ó. Porque ele está falando aqui, ó. Não que fosse necessário supor o erro vulgar para estabelecer a noção ali contestada, mas por ser intuito meu exprimi-la e refutá-la em um discurso sobre a visão. Estritamente, as ideias da vista, quando por elas apreendemos a distância e coisas distantes, não nos sugerem estas, só nos advertem de que as ideias do tato estarão no nosso espírito a tal ou tal distância no tempo, em consequência de tais e tais atos. É evidente, pelo já dito e no parágrafo 147 do ensaio sobre a visão, que as ideias visíveis são a linguagem em que o Supremo Espírito nos informa das ideias táteis que vai imprimir em nós se excitarmos este ou aquele movimento no nosso corpo. Para maior informação neste ponto, reporto-me ao ensaio citado. Mas nem precisa, né? Porque mais didático do que ele já está sendo é impossível. Mas alguém quer falar alguma coisa? A respeito assim do tempo e do espaço, que eles são relações de condições da experiência, no caso, não é? Ele não falou muito sobre tempo aqui, ele só deu uma pincelada, mas é isso mesmo. Vamos lá. Quarta objeção, parágrafo 45. Pode objetar-se que destes princípios se conclui serem as coisas a cada momento aniquiladas e recriadas. Os objetos do sentido só existem quando percebidos. As árvores no jardim, as cadeiras na sala, só existem enquanto alguém as percebe. Fechando os olhos, desaparece todo o mobiliário e simplesmente abrindo-os de novo é criado. Em resposta, remeto o leitor aos parágrafos 3, 4, etc. e desejo que pense se a atual existência de uma ideia significa alguma coisa além do seu ser percebida. Para mim, por mim, depois da mais cuidadosa reflexão, não vejo outro sentido possível nestas palavras, e mais uma vez convido o leitor a examinar o seu pensamento e não se deixar levar por palavras. Se ele pode conceber que ideias ou seus arquétipos existam impercebidos, perco a causa. Se não pode, concordará que é desarrazoado defender o que não conhece e pretender censurar-me como absurdo o não assentir
em proposições afinal destituídas de sentido. Alguém quer falar? Tá. O pessoal, nós estamos aqui há 2 horas, ou melhor, deixa eu ver aqui, ó. Ah, tá, 1h25, beleza. Porque da outra vez a gente foi 2h30. O tratado tem 47 páginas. Vocês querem continuar? Bem, eu acho que é melhor perguntar se alguém quer parar, né? Alguém quer parar? Parar para debater sobre outros assuntos. Parar para intervalo ou mesmo para continuar em outro dia. Ninguém quer parar, então a gente vai prosseguir. Aí a gente conclui hoje mesmo. Deve notar-se quanto os princípios aceitos da filosofia estão cheios dessas pretensas absurdezas. Parece absurdo espantoso a aniquilação de todos os objetos quando fecha os olhos. Mas não é o que os filósofos comumente aceitam? Concordando que luz e cores, o único objeto imediato da vista, são meras sensações, só existentes enquanto percebidas? Mas parece talvez incrível sejam as coisas criadas em cada momento, embora esta noção seja comumente ensinada nas escolas, porque os escolásticos, apesar de aceitarem a existência da matéria e que a máquina do mundo é constituída por ela, opinam que ela não pode subsistir sem a conservação divina, que expõe como criação contínua. Tem um vídeo do padre Paulo Ricardo em que ele fala sobre isso aqui. Ele diz que Deus está a todo momento pensando as coisas, porque se Deus não conservasse, as coisas deixariam de existir, né? E tem o nosso amigo aqui, que é o Jeff, que também me falou isso. Aí eu falei, então você concorda que ser é ser percebido, ainda que intelectivamente? Ele falou que sim, porque a matéria não tem condição de subsistir por si mesma, né? Então, quer dizer, o filósofo materialista que diz que nós não vemos as coisas, mas nós só vemos as percepções causadas pela interação entre a luz e o cérebro, ele mesmo está dizendo que o mundo deixa de existir quando eu fecho os olhos, porque o mundo, pelo menos o mundo percebido, né? Se ele só existe na relação comigo, então, se eu durmo, o mundo deixa de existir. Então, o Berkeley não pode ser acusado de defender isso. Quem defende isso é o materialista cientificista. O Berkeley está dizendo que as ideias existem tão certamente quanto ele e que elas só existem enquanto percebidas. Se isso leva à conclusão de que, se ele fechar os olhos ou fechar os ouvidos e deixar de sentir qualquer coisa, o mundo vai deixar de existir, ele está junto com os céticos materialistas e ninguém pode criticá-lo por isso. Aí depois ele vai apresentar por que o mundo continua existindo, né? Na verdade, ele mesmo já apresentou a resposta aqui, né? Sobre quando ele fala da conservação divina, mas ele vai explorar isso aqui mais para frente, com mais detalhes. Alguém quer falar? (37) Além disso, uma breve reflexão nos mostrará que, mesmo concedida a existência da matéria ou substância material, seguir-se-á inevitavelmente dos princípios geralmente admitidos que nenhum corpo particular de qualquer espécie pode existir sem ser percebido. É evidente pelos parágrafos 11 e seguintes que a matéria defendida pelos filósofos é alguma coisa incompreensível, sem nenhuma qualidade particular das que distinguem um do outro os corpos percebidos pelos nossos sentidos. Para maior clareza, deve notar-se que a divisibilidade infinita da matéria é agora universalmente aceita pelo menos pelos mais considerados filósofos, que a demonstram pelos princípios reconhecidos, sem exceção. Segue-se daqui um infinito número de partes de cada partícula de matéria que não são percebidas pelos sentidos. A razão, portanto, de um corpo parecer uma grandeza infinita, ou melhor,
A razão, portanto, de um corpo parecer uma grandeza finita ou apresentar aos sentidos um número finito de partes não é por não conter mais, visto elas serem em número infinito, mas não serem os sentidos bastante agudos para discerni-las, na proporção em que os sentidos se tornam mais agudos, percebem maior número de partes do objeto, isto é, o objeto parece maior, a sua figura varia, aquelas extremidades antes imperceptíveis parece agora limitarem-se em linhas e ângulos diferentes dos percebidos por sentidos obtusos. Enfim, depois de várias mudanças de grandeza e forma, tomados os sentidos infinitornados, os sentidos infinitamente agudos, o corpo parecerá infinito. Entretanto, não houve alteração no corpo, só nos sentidos. Todo o corpo é, portanto, se considerado em si mesmo, infinitamente extenso e, em consequência, sem forma ou figura. Donde se segue que, embora nós neguemos a existência da matéria, contudo é certo que os mesmos materialistas são forçados pelos seus princípios a reconhecer que nem os corpos particulares percebidos pelos sentidos, nem alguma coisa semelhante existe fora do espírito. A matéria, digo, e cada sua partícula é, de acordo com eles, infinita e informe, e o espírito constrói toda a variedade de corpos constitutivos do mundo visível, onde nenhum existe senão enquanto percebido. Alguém quer falar alguma coisa? Sim. Como foi comentado, né, eu concordo também que toda extensão ela seja infinitamente divisível, né? Farias, Então, falhou. A extensão é infinitamente divisível? Divisível, infinitamente divisível. Ok. Disso não decorre que ela fosse informe, mas sim, na minha visão, que ela tivesse talvez infinitas formas. Então, não é que ela é informe, né? Então, eu vejo um cubo, por exemplo, né? Os meus olhos percebem aquela forma cúbica, né? Mas já para um ser, uma mente, não vai ver um regular, vai ver uma coisa muito irregular, né? Então, quer dizer, variados outros tipos de seres, né? Com capacidades de visão diferentes, né? Vão ver uma outra forma. Então, não é que não tenha nenhuma forma, não é que aquilo não tenha nenhuma forma. Tem diversas formas. E, do outro modo, não tem como ser, né? Se a coisa é extensa, ela é infinitamente difícil. E essa infinitude é meio que o paradoxo do Zenão de Eleia. Essa infinitude, ela não é uma infinitude, por exemplo, vou dar um exemplo. 1 metro de tecido, ele é infinitamente divisível. Mas quando você diz assim, então esse 1 metro de tecido, ele é infinito, ele tem uma medida infinita. Você sugere para quem está ouvindo que ele mede, por exemplo, mais que 1 metro. Porque se ele é infinito, 1 metro é finito. É uma medida, uma extensão finita. Mas essa infinitude para menos, não para mais, né? Essa infinitude somada, essa divisão infinita do metro de tecido somada, não será, por exemplo, maior do que 1 metro. Não será, por exemplo, 2 metros. Continuará sendo 1 metro. É como na matemática, né? O número 1 é infinitamente, mas se você somar todas essas divisões infinitas, né, você resultará em 1, não mais do que 1, né? Então, essa infinitude, ela não é uma infinitude para mais, é sim uma infinitude para menos. Visto se tratar de uma divisão, não de uma soma ou de uma multiplicação. Então, eu penso sim que esse objeto possa, em teoria, caso ele exista, né, na possibilidade que ele exista, embora não há prova de que ele exista, ele possa sim ter uma forma. Só que essa forma
essa forma vai variar dependendo da pessoa que o observa, né? Mas em si ele tem uma forma, né? De uma visão ele tem uma forma, de outra visão ele tem outra forma. Então ele existe, né? Farias, o objeto não pode ter todas as formas de modo atual. Ele só pode ter todas as formas de modo potencial por esse mecanismo que Berkeley explicou muito bem aqui. O sujeito ele altera o seu modo de visão e com isso ele passa a perceber uma outra forma. Agora, você falar que a forma já existe em si mesma, você vai estar caindo no erro, porque o que é a forma em si mesma? Como que você vai diferenciar a forma que o objeto tem de uma outra forma, ou melhor, como que você vai diferenciar a forma que esse objeto tem agora, se ela não estiver sendo percebida, dessa mesma forma em outro objeto que também não está sendo percebida ainda? Se as duas formas são idênticas, de que modo que ela está contida em um objeto e em outro objeto? O que causa essa diferença entre os objetos se os dois têm a forma do mesmo modo? Será que não seria uma única forma apenas que existe de modo potencial em todos os objetos e essa forma se atualiza ou se concretiza nas mentes conforme elas vão sendo afetadas por algo que lhe seja externo, para que elas captem essa forma única, ainda que em um modo relativo a elas mesmas? Não, sim. É que você está falando forma de uma maneira geral, né? Eu estou falando forma de uma maneira... falei forma de uma maneira particular, né? Então, por exemplo, dois cubos, né? Mesmo pela teoria do Berkeley, né? Você tem os dois cubos, ele diz... essas coisas, ele só diz que são percepções, mas diz que são reais aqueles dois cubos, né? Ele diz, esses dois cubos têm a mesma forma, né? Berkeley poderia dizer isso, né? Esses dois cubos têm a mesma forma, né? Mas eles não são o mesmo cubo por serem exatamente iguais, como se fossem gêmeos, né? Cubos gêmeos. Mas eles têm a mesma forma, são formas particulares, né? Nós denominamos aquela forma de cubo, né? Baseando-se nesse universal, a forma cubo, né? Mas a forma que aquele cubo particular tem e que outro cubo particular também tem, que por acaso é exatamente igual da minha ilustração, já são formas particulares, né? Nós dizemos que eles têm forma cúbica, usando como referência o universal, cubo, né? Mas aí nós estamos falando do particular. Ok, mas essa forma que o cubo tem, se ela não estiver sendo percebida por alguém, ela só pode existir enquanto potência, ou seja, a possibilidade de que o cubo se apresentasse desta ou daquela forma. E não que hoje, agora, ele já tem essa forma que não está sendo percebida por ninguém. Não, eu não estou convencido, entendeu, disso. Não, eu penso que ele possa sim ter todas essas formas, né, claro, porque ele é infinitamente divisível, né, mesmo sem ser percebido. Mas, de fato, eu lamentavelmente pulei essas leituras anteriores, eu já vinha anotando desde o começo, aí que ele já está fazendo as conclusões dele, onde ele argumenta. Especificar a parte que mais me interessa no Berkeley, essa parte onde ele argumenta por que as ditas qualidades primárias não são primárias, né? Está incluída a forma. Farias, né? O que significa dizer que um objeto tem uma forma, senão que esta forma está sendo percebida, ou que se o sujeito se colocasse em outra condição, ele perceberia a forma desse objeto? Exatamente isso, que esse objeto tem uma forma. Farias, isso é apenas uma expressão oca. Sim, na tua opinião, porque você é berkelino. Não. Na minha opinião, não. Explique para mim, então, qual que é o conteúdo dessa expressão. O objeto tem uma forma impercebida. Diga para mim, Farias, que eu estou percebendo agora a forma dele na minha mente. Eu estou imaginando a forma. Não estou dizendo que por ele ter uma forma imperceptível, que
melhor dizendo, impercebida, que essa forma é imperceptível. Okay? Essa forma é perceptível, né? Em teoria, pode ser que essa forma... Eu não sei se a matéria existe, tá? Mas do que eu li do Berkeley, foram os 2 primeiros diálogos. Os argumentos dele contra... E realmente, eu, assim, não quero entrar nisso justamente porque vocês já estão na parte da leitura onde isso já passou, né? Mas somente porque você me fez essa pergunta, eu estou dando essa resposta, né? Sim, a forma caso que eu não sei também, né? Caso exista a hipóstase material, existam coisas extensas, né? Elas são perceptíveis, mas elas podem não ser percebidas. O perceptível tem potencial de ser percebido, né? Então elas são perceptíveis, mas elas podem não ser percebidas e ainda assim existirem. Existirem enquanto o quê? Esses objetos existirem enquanto objetos materiais ou não metafísicos também. Mas quando você fala de objeto, você não está falando de algo que tem uma determinada forma? Sim, tem forma, com certeza. Então você está dizendo que o objeto perceptível, enquanto não está sendo percebido, ele se reduz a uma forma? Se ele se reduz? Não, ele tem uma forma, né? Tem uma impenetrabilidade, na minha opinião, ele poderia ter, caso ele exista, as qualidades primárias. Certamente que as secundárias não, ele não pode ter. Então você está dizendo que o objeto é algo que contém a forma e a impenetrabilidade. Ele não se confunde com essas coisas. Não é que ele contém, são qualidades dele. Porque contém, assim, pelo menos contém, me cria aquela imaginação de uma coisa que está dentro de outra, né? Não, ele tem como qualidade uma forma, a impenetrabilidade e tal. Abstraindo a forma e a impenetrabilidade, o que é esse objeto? Não, ele só pode existir conforme com a impenetrabilidade. Então, qual a diferença entre dizer que o objeto só pode existir com forma e impenetrabilidade e dizer que o objeto é forma e impenetrabilidade? É diferente a diferença que você colocou na própria frase, né? O objeto tem como propriedades a forma e a impenetrabilidade do objeto ser forma e ser impenetrabilidade. Não, ele não é forma e impenetrabilidade. Você disse que ele não pode existir sem forma e impenetrabilidade. Isso é a essência dele. Sim, são Portanto, características. mas Farias, se o objeto não existe, se você tirar forma e impenetrabilidade, do que você está falando quando você fala do objeto, se não exatamente forma e impenetrabilidade? São qualidades dele. Farias, o que é isso do qual você está falando? Isso o quê? Esse objeto abstraído de forma e impenetrabilidade. É uma coisa abstrata. Ele não existiria. É uma coisa abstrata. Ponto final. Não existiria. Ponto final, acabou. Não, beleza, nós já encerramos o debate. Você chegou onde eu queria. Vamos continuar. Parágrafo 48. A conclusão. Oi? Eu não entendi a conclusão. Não, a conclusão está aí, Farias. Vamos lá. Sendo assim, a objeção do parágrafo 45 não pode racionalmente atacar os princípios postos nem opor-se às nossas noções. Porque, de afirmarmos que os objetos são ideias e não podem existir impercebidos, não se conclui só terem existência quando percebidos por nós, desde que pode outro espírito percebê-las e nós não. Dizer que os corpos não têm existência fora do espírito não quer dizer neste ou naquele espírito particular, mas em todos. Não se segue, portanto, desses princípios que os corpos sejam aniquilados em cada instante ou não existam no intervalo das nossas percepções. Né? Então, assim, enquanto eu não percebo esses objetos
percebidos, né, que são as próprias percepções, de algum modo eles continuam existindo, porque existem modelos desses objetos, né? Eu percebo as coisas sensivelmente, né, de modo particular, mas enquanto nenhum espírito está contendo essas ideias, elas devem subsistir em outro espírito, né? Seja um espírito finito ou seja algum espírito que não tenha limitações como nós, né? Um espírito que consegue perceber tudo a todo o instante. Eu confesso para vocês que eu tenho resistência a esse pensamento aqui, porque o Berkeley faz uma diferença muito clara entre a mente finita e a mente suprema, né? Eu entendo que, uma vez que os objetos perceptíveis são percepções e, portanto, afetações em mentes finitas, eles não podem existir se não houver uma mente finita. Aquilo que existe é algo similar à percepção. É uma ideia que não é percepção. É uma ideia pura que está na mente suprema. Entendeu? E essa ideia é estática. Mas alguém quer falar alguma coisa? Então, vocês estão, assim, falando sobre a forma, que no caso seria a extensão, a impenetrabilidade, a duração, fizeram uma abstração e ficaram com o nada, o vazio. Exato. Pegue o dicionário, veja o significado de abstrato e abstração. Todos os dicionários, de filosofia ou não, até porque os dicionários comuns eles têm as definições filosóficas também, né? Eles mostram que abstrato é o fruto do processo da mente, separando um objeto das suas qualidades. Então, se uma coisa é abstrata, significa que essa coisa depende de uma mente para existir, tá? Então, é isso. Vamos continuar. Bem, alguém quer comentar alguma coisa? Parágrafo 49. Quinta objeção. Pode talvez objetar-se que, se extensão e forma só existem no espírito, então o espírito é extenso e tem forma, pois a extensão é modo ou atributo, para falar como os escolásticos, predicado do sujeito em que existem. Respondo que tais qualidades estão no espírito apenas como percebidas por ele, mas não como modo ou atributo, mas como ideia, donde não deriva que a alma ou espírito seja extenso, porque a extensão existe nele somente assim, como não se conclui ser ele vermelho ou azul, por estas cores, no acordo geral, existirem nele e não em outra parte. As opiniões dos filósofos sobre sujeito e modo parecem ininteligíveis e sem base. Por exemplo, nesta proposição, um dado é duro, extenso e quadrado. Querem que a palavra dado designe um sujeito ou substância, diferente de dureza, extensão e forma, seus predicados, e em que elas existem. Eu não compreendo que um dado pareça algo distinto dos seus modos e acidentes. Dizer que um dado é duro, extenso, quadrado, não é atribuir tais qualidades a um sujeito que o suporta e de que difere, mas apenas explicar o sentido da palavra dado. Alguém quer comentar? Essa parte é bem importante, viu, gente? 49, o finalzinho. Sim. Vamos lá. Sexta objeção. Na verdade, isso tudo aqui, ele não precisaria estar falando, mas ele está adiantando objeções das pessoas. Isso que ele está argumentando é o que ele já tinha exposto lá atrás. Ele está apenas aplicando, entendeu? Parágrafo 50, sexta objeção. Direis que tem havido muitas coisas explicadas por matéria e movimento. Pondo-as de lado, destruir-se-á toda a filosofia corpuscular e subverter-se-ão os princípios mecânicos aplicados com tanto êxito
a interpretação dos fenômenos. Em suma, quaisquer que sejam os progressos no estado da natureza, todos os filósofos procedem na hipótese da existência real da matéria ou substância corpórea. Respondo que não há fenômeno algum explicado nessa hipótese que não possa explicar-se sem ela, como se vê pela indução de particulares. Explicar fenômenos é exatamente mostrar por que, em que ocasiões nos afetam tais ou tais ideias. Mas como pode a matéria operar no espírito ou produzir nele uma ideia, eis o que nenhum filósofo pode explicar. É, pois, evidente que a matéria de nada serve em filosofia natural. Demais, quem pretende explicar as coisas não faz pela substância corpórea, mas por figura, movimento e outras qualidades que na verdade são meras ideias e, portanto, não podem ser causa de coisa alguma como se mostrou. Ou seja, a matéria ela é não só logicamente impossível por ser contraditória, como ela é também desnecessariamente complicadora e ainda inútil, porque o físico, o neurocientista, seja qual for o pesquisador, ele nunca vai lidar com alguma substância oculta, mas ele vai lidar apenas com percepções. O que ocorreria se houvesse tal ou tal percepção visual, né? Se determinada substância química se mesclasse com a outra, qual seria o resultado, ou seja, qual seria a percepção que as pessoas teriam se vissem esse fenômeno visual, que é uma percepção também, né? Então tudo é percepção no que diz respeito à ciência. A ciência só lida com a superfície, ela não lida com a essência, ela fala como as coisas se apresentam e não o que são as coisas. Isso aí é tarefa do filósofo, que constrói a sua ontologia e se construir uma metafísica melhor ainda, que fica mais completo. Alguém quer comentar? Parágrafo 51. Sétima objeção. Pode perguntar-se ainda se não é absurdo banir causas naturais e adstringir tudo à operação imediata de espíritos. Com tais princípios não devemos continuar a dizer que o fogo aquece e a água refresca, mas que o espírito aquece e assim por diante. Não seria justamente ridicularizado quem assim falasse? Respondo que sim. Nestas coisas devemos pensar com os doutos, falar como o vulgo. Pensar como os doutos, falar como o vulgo. Quem aceita por demonstração o sistema de Copérnico, nem por isso deixa de dizer o sol nasce, o sol põe-se, ou chega ao meridiano, e de certo seria muito ridículo afetar um estilo contrário. Uma breve reflexão sobre o que ficou dito mostra que a linguagem nenhuma alteração recebe da admissão da nossa doutrina. Então a gente vai continuar falando, né, que a batida causa a dor, né? A gente vai continuar falando que a vacina causa a imunização. A gente vai continuar falando que o exercício físico causa o desenvolvimento do corpo, né? Faz com que o corpo fique mais definido. Mas, de fato, não é isso o que ocorre. Isso é apenas para facilitar a nossa comunicação, né? Senão a gente teria que ficar falando toda hora, olha, se eu agisse dessa forma, a mente suprema vai me afetar com percepções táteis e visuais diferenciadas sempre que eu olhasse para o espelho, né? E eu chamaria essas percepções de corpo mais definido. Então ficaria uma linguagem muito complexa com muitos volteios. Alguém quer comentar? Parágrafo 52. Nas circunstâncias ordinárias da vida, conservam-se quaisquer frases, enquanto nos provocam sentimentos ou disposições para agir segundo o nosso bem-estar, mais errôneas se tomadas em sentido estrito e especulativo. Isto é inevitável porque, sendo a propriedade regulada pelo uso,
a linguagem serve à opinião aceita, nem sempre a mais verdadeira. Daí ser impossível mesmo ao raciocínio mais rígido e filosófico alterar o caráter e o gênio da língua falada, a ponto de nunca dar aso a sofistas, de achar dificuldades e inconsistências, mas um leitor sério e simples buscará o sentido pelo fim e teor da conexão do discurso, perdoando os modos imperfeitos de falar, tornados inevitáveis pelo uso. Alguém quer falar? Parágrafo 53. A opinião de que não há causas corpóreas já foi mantida noutro tempo por alguns escolásticos e por outros dentre os filósofos modernos, que, embora aceitando a existência da matéria, entendem que só Deus é causa eficiente e imediata de todas as coisas. Ele está falando aqui do contemporâneo dele, Malebranche. Viram que entre os objetos dos sentidos nenhum havia com atividade própria. Portanto, isto era igualmente verdadeiro de todos os corpos, por hipótese exteriores ao espírito, e dos objetos imediatos dos sentidos. Mas então tinham de supor uma inumerável multidão de seres criados, que eles consideravam incapazes de qualquer efeito na natureza, portanto criados sem qualquer fim, pois Deus poderia ter feito tudo sem eles. Embora possamos aceitá-la como possível, a hipótese é singular e extravagante. Eu só tenho um comentário para fazer sobre isso aqui, que é o seguinte: o Descartes dizia que para as coisas serem reais, elas deveriam existir fora do sujeito, né? E aí ele fala que Deus é quem faz com que as coisas se conservem fora de nós, que não sejam apenas percepções. O Berkeley diz que as coisas são reais porque elas são estáveis e não são produto da nossa vontade. Portanto, elas são criações de Deus, né? Deus está criando a tudo continuamente. E ele fala que se houvesse matéria, Deus teria criado uma série de coisas sem valia, né? Porque Deus ele já pode produzir todas as coisas diretamente nas mentes finitas. E se Deus fizesse isso, segundo Descartes, ele estaria sendo imoral, ele estaria nos enganando, ele estaria fazendo com que nós percebêssemos coisas que não são reais. E se ele fizesse isso, ele não seria perfeito. Se ele não fosse perfeito, ele não seria Deus, na definição cartesiana, né? Que Deus é aquele ser perfeitíssimo. Então, pela própria definição de Deus, ele não pode fazer isso que Berkeley viria a dizer que ele faz. Só que ficou evidente a falácia de Descartes, né? Não é porque Deus está nos afetando com percepções regulares e constantes que ele está nos enganando, né? Porque não teria como a gente perceber alguma coisa que não seja percepção, né? E as percepções devem necessariamente ser causadas por uma outra mente, né? Que esteja interagindo com a nossa. Quando Descartes coloca a tal da substância extensa no quadro, ele está fazendo uma verdadeira lambança, como já ficou claro por tudo que foi argumentado sobre a matéria ser desnecessária, ser complicadora, ser contraditória, né? Se você tira a matéria, tudo se resolve. Eu posso continuar? Infelizmente o Artman saiu. Será que ele vai voltar? Só deem um alô para eu ver que vocês estão aí ainda, porque ele estava comentando sempre. Não sei se os outros estão presentes aí. Eu estou presente. Tá, você quer continuar? Pode parar aí mesmo. Beleza. Meu celular está em 3%.